Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura da mensagem Inconstantes do livro Pão Nosso. E diz assim: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tiago 1:6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações reais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Desta feita, as palavras de Tiago vêm nos alertar com a questão da inconstância. Todo mundo diz que tem fé, mas o quanto essa fé foi testada, o quanto essa fé resiste, o quanto essa fé faz parte de fato da sua vida. A inconstância em acreditar aqui, ali, nisso ou naquilo, faz parte ainda de uma situação que demonstra imaturidade, que demonstra o quão ainda devemos caminhar no sentido de agregarmos de fato força a esse desejo que nós temos de acreditar e de seguir os caminhos que Deus destinou a nós. É bem verdade que ninguém gosta de dor e de sofrimento. É bem verdade que todo mundo espera que Deus faça os seus milagres, especialmente em nós ou em nossos familiares, nossos entes queridos, para que possamos nos livrar de problemas. Mas também é verdade que a grande parte dos problemas fomos nós que criamos, através do nosso livre-arbítrio e de forma inconsequente, sem pensar nas consequências futuras. E quando chega o resgate dessas consequências, ou seja,
é um título que vai vencer lá na frente, nós não gostamos, aí nós pedimos a Deus, imploramos para modificar. Só que aí já não é mais possível, porque, como diz Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que fazer? Em vez de pedir para Deus para que nos livre desse pedaço mais difícil, desse pedaço mais amargo, mais dolorido, devemos pedir forças para que possamos suportar com a serenidade, com o equilíbrio, porque a força se traduz na fé. Quando nós confiamos em Deus, de fato, nós aceitamos aquilo que a vida nos destina. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas Deus não destinou isso para você, não destinou isso para aquele outro, não destinou isso ou aquilo. Destinou sim. Porque nós vivemos segundo as atitudes que nós tomamos no passado. Muito se fala na questão de liberdade. Eu diria que nós temos pouquíssima liberdade, uma vez que nós já comprometemos a nossa liberdade com nossas tomadas de decisões passadas. Porque uma vez que nós temos a condição de escolher, nós fazemos as nossas escolhas, boas ou más, e isso gera consequências. As boas nos geram os frutos bons, as más nos geram os frutos amargos. E tanto uma como a outra vão se cumprir. Aí já não cabe mais alterar o fluxo dos acontecimentos que foram carreados para nós devido àquela atitude que tomamos no passado. Então, meus irmãos, a constância da fé é a força natural que nós imprimimos dentro do nosso crer, da nossa convicção, para nos tornar mais fortes diante da dor, do sofrimento, da angústia e das incertezas. Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Ele, por certo, não quererá o nosso mal. Ele não nos manda nada para nos fazer sofrer, mas Ele nos manda oportunidades para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. E somente através dessas condições é que nós vamos crescer. O problema é que muitas das vezes estas oportunidades, elas têm um gostinho meio amargo. É mais difícil, mesmo porque contraria os nossos desejos, contraria a nossa vontade, contraria a nossa inatividade. Ou seja, tudo que faz com que nós nos mexamos é ruim. Tudo que vem de encontro à nossa comodidade, à nossa situação de ficar parado, não se envolver com nada, não mexer com nada, nós gostamos. E como gostamos? Assim, o que fazer? Se nós queremos crescer, devemos aceitar aquilo que vem, ou por consequências daquilo que já praticamos, ou seja, aceitar a responsabilidade pelos nossos atos, isso significa crescer também, ou aceitar as provas pelas quais nós passamos, independente das nossas ações. Essas provas são para que nós possamos crescer, evoluir. Antigamente, para passar de ano numa escola, existia o exame final. Era uma prova que a gente tinha que demonstrar aquilo que de fato tinha aprendido durante o ano. Isso chama-se meritocracia. E Deus age de acordo com o mérito de cada um. Se nós temos o estofo moral, se nós temos o desejo de melhorar, se nós temos a prática do bem, do amor,
do entendimento, da compreensão, da aceitação, se nós temos como prática vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós estamos no bom caminho. E quem já está nesse caminho sabe o quanto é difícil lutar contra os nossos desejos. Porque às vezes a gente diz assim, ah, mas é uma coisa tão inocente. O problema é que de coisinha inocente em coisinha inocente, nós vamos avolumando dentro de nós o gosto por aquelas coisas que nós achamos que seja inocente, quando não é. Porque tudo que nos desvia do caminho, tudo que nos tira da nossa reta, deve ser evitado. Então, meus irmãos, a inconstância em nós é parte ainda da nossa imaturidade. Quando nós avançarmos um dia lá na frente, com a graça de Deus, e olharmos para trás e vermos o quanto nós avançamos, o quanto nós caminhamos no sentido de nos conhecermos e, sobretudo, de lutarmos contra nós mesmos, porque a luta é sempre contra nós, nunca contra o outro. Então, nós estaremos felizes nesse momento, porque compreendemos que para chegar lá houve a necessidade de uma luta e que muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós caímos, mas para cada fracasso e para cada queda, nós sempre recomeçamos e nos levantamos. Essa é a fórmula, essa é a receita para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento espiritual. É bem verdade que a eternidade aí está para nos favorecer quanto ao tempo que nós gastamos nesse aprendizado. Mas o problema é que quanto mais nós deixamos de aproveitar as oportunidades, mais difíceis elas vão ficando. Isso não é porque Deus coloca mais dificuldades, é porque nós vamos ficando mais indolentes a cada tempo que passa. E cada vez mais nós nos afastamos do trabalho que nos compete realizar em nós mesmos. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem e nos fortaleçam a todos para prosseguirmos esse caminho da nossa construção, do nosso melhoramento, da nossa elevação espiritual. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.